Você quer saber quem foi a mãe de todas as bolhas? Ela surgiu do nada. Por acaso. Quantos você tem, Mac? 5. Chamaram de explosão cambriana. Aconteceu há mais ou menos 530 milhões de anos. Abra um portão. E nos 70, 80 milhões de anos seguintes, a taxa de evolução acelerou tão rápido que nós aparecemos. A raça humana. And America barely noticed as its #1 industry became boring old banking. And then one day, almost 30 years later in 2008, it all came crashing down. Bear Stearns was in a death spiral, and the Fed brokered its sale. The worst financial crisis in modern times. Certainly the largest financial disaster in decades in this country, and perhaps the end of an era in American business. In the end, Louis Ranieri's mortgage-backed security mutated into a monstrosity that collapsed the whole world economy. And none of the experts or leaders or talking heads had a clue it was coming. I'm guessing most of you still don't really know what happened. Yeah, you got a soundbite you repeat so you don't sound dumb, but come on. Our financial institutions are strong. But there were some who saw it coming. They caught up on their pace. Another 30 days late. LTV 95, LTV 90. They caught up on their pace. 60 days late. Jesus, Wilson's LTV 110. I've never heard of that. 30 days late. 7 rated judge. 30 days. 95. 90. Jesus. Em 1981, o presidente Ronald Reagan escolheu como secretário do Tesouro o principal executivo do banco de investimentos Merrill Lynch, Donald Reagan. Wall Street e o presidente concordam entre si. Conversei com muitos líderes de Wall Street e todos dizem apoiamos o presidente em 100%. A administração Reagan, apoiada pelos economistas e lobistas financeiros, iniciou um período de 30 anos de desregulamentação. Em 1982, a administração Reagan desregulamentou empresas de poupança e crédito, permitindo que elas fizessem investimentos de risco com o dinheiro de seus depositantes. Por volta do final da década, centenas de empresas de poupança e crédito tinham falido. Essa crise custou aos contribuintes 124 bilhões de dólares e custou a muitas pessoas suas economias. O setor financeiro, Wall Street, sendo poderosa, tendo lobbies, tendo muito dinheiro, pouco a pouco atraiu o sistema político. Sabe, dos dois lados, democrata e republicano. No final da década de 1990, o setor financeiro tinha se consolidado em poucas empresas gigantescas. Cada uma delas tão grandes que a falência delas ameaçaria todo o sistema. E a administração Clinton as ajudou a se tornarem ainda maiores. Em 1998, a Citicorp e a Travelers se uniram para formar o Citigroup, a maior companhia de serviços financeiros do mundo. A fusão violava o Ato Glass-Steagall, uma lei aprovada depois da Grande Depressão que impedia que bancos com depósitos de consumidores se envolvessem em atividades bancárias de investimentos de risco. Foi legal adquirir a Travelers. Greenspan não disse nada. O Federal Reserve deu a eles uma isenção por 1 ano, e então eles aprovaram a lei. Em 1999, com estímulo de Summers e Rubin, o Congresso aprovou o Ato Gramm-Leach-Bliley, conhecido por alguns como o Ato de Socorro ao Citigroup. Ele derrubou o Ato Glass-Steagall e limpou o caminho para futuras fusões. Robert Rubin ganharia depois 126 milhões como vice-presidente do Citigroup. Ele se recusou a ser entrevistado. Em dezembro de 2000, o Congresso aprovou o Ato de Modernização de Futuro de Commodities. Redigido com a ajuda de lobistas da indústria financeira, proibia a regulamentação dos derivados. Uma vez que isso estava feito, foi muito rápido. E o uso de derivados e inovações financeiras explodiu tremendamente depois de 2000. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de 20 de janeiro de 2001. Época que George W. Bush assumiu a presidência em 2001, o setor financeiro dos Estados Unidos estava amplamente mais lucrativo, concentrado e poderoso do que já esteve. Dominando esta indústria estavam 5 bancos de investimentos, 2 conglomerados financeiros, 3 companhias de seguro e 3 agências de notação. E ligando todos eles havia a cadeia de securitização, um novo sistema que ligava trilhões de dólares em hipotecas e outros empréstimos com investidores em todo o mundo. Há 30 anos, se você pegasse um empréstimo para uma casa, a pessoa que lhe emprestava o dinheiro esperava que você lhe restituísse. Você pegava um empréstimo de um credor que queria que você lhe devolvesse o dinheiro. Nós desenvolvemos a securitização pela qual as pessoas que fazem o empréstimo não estão mais em risco se há uma falha na restituição. No sistema antigo, quando um proprietário pagava sua hipoteca todos os meses, o dinheiro ia para o seu credor local. E como hipotecas levavam décadas para serem pagas, os credores eram cuidadosos. No novo sistema,
os credores vendiam as hipotecas para bancos de investimentos. Esses bancos combinavam milhares de hipotecas e outros empréstimos, incluindo empréstimos para carros, para estudantes e dívidas de cartões de crédito, para aumentar derivados complexos, chamados de obrigações de dívida colateralizadas ou CDOs. Os bancos de investimentos vendem, então, os CDOs para os investidores. Agora, quando os proprietários pagavam suas hipotecas, o dinheiro ia para os investidores de todo o mundo. Os bancos de investimentos pagavam agências de notação para avaliar os CDOs. E a muitas delas foi dada uma notação A, triplo, que é o mais alto grau de investimento possível. Isso tornou os CDOs populares nos fundos de aposentadoria, que poderiam apenas adquirir calções altamente avaliadas. Este sistema era uma bomba relógio. Os credores não tinham mais cuidado em saber se o mutuário poderia pagar, então começaram a fazer empréstimos mais arriscados. Os bancos de investimentos não se importavam também. Quanto mais CDOs eles vendiam, mais altos eram seus lucros. E as agências de notação, que eram pagas pelos bancos de investimentos, não tinham nenhuma responsabilidade se suas notações de CDOs estivessem erradas. No início dos anos 2000, houve um aumento enorme nos empréstimos mais arriscados, chamados de subprime. Mas quando milhares de empréstimos de subprime foram combinados para criar CDOs, muitas delas ainda recebiam notações A triplo. Poderia-se pensar sobre aqueles fundos. Esses são de alto risco. Por que eu estou comprando? Porque os caras da Moody's, Standard & Poor's diziam, esses são AAA. Nenhuma dessas notações foi distribuída sem aprovação, sem um selo de aprovação das agências de notação. Sede da Moody's. As 3 agências de notação, Moody's, SEP e Fitch, ganharam bilhões de dólares dando altas taxas em notações de risco. Moody's, a maior agência de notação, quadruplicou seus lucros entre 2000 e 2007. A Moody's e a SEP foram indenizadas com base nos relatórios de notação lançados. E quanto mais taxação de triplo davam a eles, mais altos seriam seus ganhos para o trimestre. Imagine que você foi ao New York Times e disse, se escrever uma história positiva, eu lhe pago $500 mil, mas se não conseguir, não vou lhe dar nada. As agências de notação poderiam ter acabado com a festa e terem dito, lamentamos, mas não vamos aumentar nossos padrões. Isso é cortar muito do fluxo de empréstimo de alto risco para os credores de risco. Os bancos de investimento, na verdade, preferiam os empréstimos subprime, porque eles podiam carregar altas taxas de juros. Isso levou a um aumento enorme no empréstimo predatório. Mutuários foram desnecessariamente colocados em empréstimos subprime e muitos deles foram dados a pessoas que não poderiam pagá-los. A última vez que tivemos uma bolha imobiliária foi no final dos anos 1980. Naquele caso, os aumentos dos preços dos imóveis tinham sido relativamente menor. Esta bolha dos imóveis levou a uma recessão relativamente grave. De 1996 até 2006, o preço real dos imóveis dobrou de modo efetivo. Preço dos imóveis 2007, 194%. Com o preço de $500 por bilhete, eles vieram saber como comprar a sua própria parte do sonho americano. A Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch estavam todos nisso. O empréstimo de alto risco sozinho aumentou de 30 bilhões por ano em fundos para mais de 600 bilhões por ano em 10 anos. Eles sabiam o que estava acontecendo. A Countrywide Financial, a maior credora de alto risco, distribuiu o equivalente a $97 bilhões em empréstimos e ganhou mais de 11 bilhões em lucros como resultado. Em Wall Street, os bônus anuais em dinheiro cresceram. Negociadores e principais executivos se tornaram muitíssimo valiosos durante a bolha. Lehman Brothers era um dos maiores subscritores de empréstimos de alto risco, e seu principal executivo, Richard Fuld, levou para casa $485 milhões. Durante a bolha, os bancos de investimentos estavam pegando grandes empréstimos para comprar mais empréstimos e criar mais CDOs. A razão entre o dinheiro pego emprestado e o dinheiro do próprio banco foi chamado de alavancagem. Quanto mais os bancos pegavam emprestado, mais alta era a sua alavancagem. Em 2004, Henry Paulson, o principal executivo da Goldman Sachs, ajudou a pressionar a Comissão de Valores Imobiliários para afrouxar os limites da alavancagem, permitindo aos bancos que aumentassem bruscamente seus empréstimos. A SEC, de alguma forma, decidiu deixar que os bancos de investimentos arriscassem muito mais. Aquilo foi loucura. Eu não sei por que eles fizeram isso, mas fizeram. Em 28 de abril de 2004, a SEC se reuniu para considerar elevar os limites de alavancagem nos bancos de investimento. Nos disseram que esses eram os caras grandes e claramente isso é verdade. Mas isso significa que se alguma coisa der errado, será uma bagunça terrível. As instituições financeiras mais altamente sofisticadas. Essas são as empresas que fazem a maior parte da atividade de derivados nos Estados Unidos. Conversamos com algumas delas para saber qual era o nível de conforto delas. A empresa, na verdade, achou que o número era adequado. Os comissários votaram por adotar as emendas de lei e novas leis como recomendado pela equipe? De fato, sim. É unânime. E nós adiamos. Alavancagem de banco de investimento 2003 versus 2007. O grau de alavancagem no sistema financeiro se tornou absolutamente assustador. Os bancos de investimento se alavancaram até o nível de 33:1, o que significa uma redução de minúsculos 3% no valor de sua base de bens, o que os deixaria na falência. Campo de petróleo da Hyde Offshore será estatizado. Enviado. Eu te falei, a Guiné está negando. O ditador deles, o Juca, disse que os banqueiros do Ocidente são gananciosos. Me escuta bem, tá bom? Você não vai perder nessa. Não nessas. Tem uma coisa que eu conheço, é a energia. E eu sei que a Churchill vai perder.
É verdade? Se é, tô te falando, vai acontecer. Eu te garanto que ele vai estatizar o petróleo. Te garanto. Você tá por trás disso? Não, a Churchill Schwartz está. Eles têm participação importante. Eu não tenho dinheiro para investir, mas você e seus colegas têm. E deveriam. Só o que eu te peço é que alugue para mim essa coisa linda pro fim de semana. Fechado? Fechado. Super fechado. Legal. Ele pode tomar o controle do petróleo? O cara tá louco. Tá falando em trocar os curandeiros. Ele vai acabar com as ações, cara. Eu sei, por isso que você tem que entrar. Jake, aquela empresa, Offshore African Oil. Sim, é Hydra Offshore. E a Churchill Schwartz faz parte dela? Esse aqui será o item mais caro amanhã. É Alice no País das Maravilhas. Churchill Schwartz tem uma posição importante nessa coisa. Quero vender logo essa ação a descoberta. A Churchill tá por trás disso? É só um boato. Pode ser que caia. Qual é a nossa exposição e o nosso risco para a Churchill Schwartz? Soube do acordo africano? Todo mundo para a sala de transações. Soube que vão estatizar. Churchill Schwartz, transações! Estão criando rumores em torno da Hydra. Nada é verdade. Estão tentando acabar com as ações. Não faz muita diferença. As ações da Churchill estão causando lucro. Começou outro lado. Vocês pensam rapidamente. Mas é que estou convencido de que estão atrás da Churchill, que tem uma posição importante nas ações, porque a Churchill pode comprar barato. A Churchill tem uma posição de 5% Vai saber. Quem tem informações confidenciais sobre um ditador na África? A casa da dor. A Hydra Offshore levou uma surra hoje. Ela apanhou feito uma enteada ruiva. O preço das ações da Hydra caíram 19% com os rumores de estatização na Guiné Equatorial. O caos está instalado em Wall Street. As ações do maior fundo financeiro estão despencando, numa liquidação considerável nos mercados e os danos em todas as áreas. Nasdaq em queda livre, a média da Dow Jones em queda livre e o petróleo também. Literalmente, 180 pontos se somaram à queda. Pode ouvir os gritos no chão. Caímos 260 pontos, literalmente em segundos. Agora a média da Dow Jones está em queda de 500 pontos. As últimas informações são sinistras. Este deverá ser o pior mercado imobiliário de uma geração. Estamos com a maior perda já registrada, 724. É a maior perda que já vimos. Wall Street do medo. Os investidores estão sofrendo grandes perdas financeiras com outra instituição bancária prestes a falir. O grupo de trabalho do presidente está reunido em caráter emergencial com o secretário de Tesouro e o grupo do Banco Central. Nos Estados Unidos, os bancos agora são maiores, mais poderosos e mais concentrados do que antes. Existem poucos concorrentes. Muitos bancos menores foram tomados pelos grandes. O JP Morgan é ainda maior do que era antes. O JP Morgan tomou posse primeiro do Bear Stearns e então do Waymo. O Bank of America assumiu o Countrywide e o Merrill Lynch. O Wells Fargo assumiu o Wachovia. Depois da crise, a indústria financeira, incluindo a Financial Services Roundtable, trabalhou mais duro do que nunca para combater a reforma. O setor financeiro emprega 3.000 lobistas, mais do que 5 para cada membro do Congresso. O senhor acha que a indústria de serviços financeiros tem influência política excessiva nos Estados Unidos? Não. Eu acho que cada pessoa do país está representada aqui em Washington. E o senhor acha que todos os segmentos da sociedade americana têm acesso igual e justo ao sistema? Você pode entrar em qualquer sala de audiência que você quiser. Sim, eu acho. Alguém pode entrar em qualquer sala de audiência. Alguém não pode necessariamente fazer o tipo de cheques de lobby que a sua indústria faz ou exigir o nível de contribuições políticas que sua indústria exige. Entre 1998 e 2008, a indústria financeira gastou mais de 5 bilhões de dólares em lobby e campanhas de contribuição. E desde a crise, eles estão gastando ainda mais dinheiro. Obama escolheu Timothy Geithner como secretário do Tesouro. Geithner foi o presidente do Federal Reserve de Nova York durante a crise e uma das peças-chave na decisão de pagar a Goldman Sachs 100 cents de dólar para suas apostas contra hipotecas. Quando Tim Geithner estava testemunhando para ser confirmado como secretário do Tesouro, ele disse: "Eu nunca fui um controlador. Agora percebo que ele não entende seu trabalho como presidente do Federal Reserve de Nova York." Timothy Geithner se recusou a ser entrevistado para este filme. O novo presidente do Federal Reserve de Nova York é William C. Dudley, ex-chefe economista da Goldman Sachs, cujo documento com Glenn Huber elogiava os derivados. O chefe de pessoal de Geithner é Mark Patterson, um ex-lobista da Goldman. E um dos conselheiros sêniores é Leo Sachs, que supervisionava a Tricadia, uma empresa altamente envolvida em apostas contra os seguros de hipotecas que estava vendendo. Para dirigir a Comissão de Comércio Futuro de Commodities, Obama escolheu Gary Gensler, um ex-executivo da Goldman Sachs que havia ajudado a excluir o controle de derivados. Para dirigir a Comissão de Valores Mobiliários, Obama escolheu Mary Shapiro,
ex-principal executivo da FINRA, Organização de Autorregulação da Indústria de Bancos de Investimento. O chefe de pessoal de Obama, Ron Emanuel, ganhou $320 mil fazendo parte do conselho da Fred Mac. Martin Feldstein e Laura Tyson são membros do quadro consultor de recuperação econômica de Obama. E o conselheiro-chefe da economia de Obama é Larry Summers. A maior parte dos conselheiros são os mesmos que estavam lá, que construíram a estrutura.